Eu quero ler com os irmãos Mateus, no seu capítulo 25, seu verso 1 ao 13. É uma passagem muito conhecida, como todas que nós já lemos até aqui. Eu acredito que tem que ser conhecida de todos nós, porque estudamos e lemos a Bíblia. Mateus 1 ao 13 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas ou imprudentes. As imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, adormeceram. Elas piscaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar. Esse é um texto base que está sendo colocado para as nossas vidas, para aquilo que nós temos apresentado e vamos apresentar ao nosso Deus e a toda a igreja. O último dia, irmãos, 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. 12 dias estamos aqui adorando e bendizendo a esse Deus Todo-Poderoso. Não parece que já estamos nos 12 dias, que já estamos findando os 12 dias, porque é tão gostoso. É cansativo? É cansativo, é claro que é. Vir todo dia pode ser cansativo, mas a palavra de Deus também diz, o salmista, ele explica muito bem: eis aqui, bendizei todos vós, santos do Senhor, todos os dias. Então todos os dias nós temos que bendizer ao nosso mestre, e estando aqui é um prazer, é uma dádiva de Deus para minha, para a sua, para a nossa vida. E esse texto, ele traz assim: esteja sempre preparado, como se tudo terminasse aqui. Nós finalizamos os 12 dias de clamor com esse texto, com esse tema: esteja sempre preparado, como se tudo terminasse aqui. Muitos de nós planejamos o futuro, organizamos o nosso presente e planejamos o nosso futuro. Olhamos para o nosso passado, como nós já dissemos isso, olhamos para o nosso passado, e o passado serve de experiência para não errar no presente e nem projetar errado para o futuro. Mas o futuro, como já dissemos também e lemos, o futuro pertence a Deus. Como já vimos e já lemos, nós fazemos os nossos planos, mas o executar é de Deus. Deus é quem executa os nossos planos, Deus é quem executa, e Ele sabe sempre o que é melhor para mim, para a sua, para a nossa vida. Mas esse texto, o autor nos convida a pensar na seguinte condição: e se tudo terminasse aqui? O que você tinha para apresentar? O que você tem para apresentar? No livro de Amós, ele vai ser muito claro nessa condição. Prepara-te, ó Israel, Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. É um preparo, irmão, é um preparo. Então nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que ele há de vir, mas ele vai voltar. Ele vem para buscar a sua igreja. Quantos creem nisso? Nós estamos aguardando a volta do mestre.
Nós estamos aguardando o grande dia em que Ele vai voltar. Por que será que precisamos esperar algumas coisas acontecerem ou nos depararmos com a partida de alguém que amamos para fazermos essa reflexão? Qual reflexão? E se tudo terminasse aqui? A Bíblia nos ensina na palavra das 10 virgens que deveremos estar sempre preparados. As 10 virgens, 5 saíram, ou melhor, as 10 saíram ao encontro do noivo. 5 saíram totalmente preparadas. A lamparina estava acesa, a lâmpada estava acesa. Das 10 as lâmpadas estavam acesas. Mas no decorrer da noite, o esposo demorou. E elas deram aquela, sabe, aquela piscada, e acabaram dormindo, e acabaram sonolentas, e dormiram. E após ter dormido, altas horas da noite, como diz as Escrituras Sagradas, à meia-noite, ouve-se o grito que o esposo estava chegando. Imagina, as lâmpadas todas ainda estavam acesas, mas para as 10 virgens e prudentes, não ia dar para chegar até o encontro do noivo. E aí o que elas fazem? Elas pedem emprestado, e nós vamos ver alguns princípios, algumas coisas que vai estar contido dentro desse texto. Elas pedem emprestado, e aí as prudentes falam assim: olha, se acabou o seu, se a gente der o nosso, pode ser que falte para a gente também. Então, antes que falte para nós e para vocês, e ninguém encontre o noivo, faz o seguinte: sai correndo e vai buscar, sai correndo e vai tentar, sai correndo e vai buscar com o vendedor. Só que não deu tempo. Nós vamos ver dentro de toda essa parábola que foi pregada, não deu tempo. Não deu tempo, elas foram buscar, mas quando chegaram, o esposo já tinha chego e levou as 5 prudentes. E aí tem uma parte terrível desse texto que nós vemos, é uma parte terrível, irmãzete, porque elas clamam dizendo: olha, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor fala: olha, em verdade vos digo que não vos conheço. Precisamos manter as nossas vidas em ordem. Precisamos ter e manter as nossas vidas em ordem. A palavra de Deus, ela vai falar muito bem no livro de Isaías, no capítulo 38, versículo 1 e 2, sobre o rei Ezequias. Nós estamos alinhando a nossa visão com o reino e reconhecendo os princípios, ok? Quais são os nossos princípios? Bíblia Sagrada. E qual é a visão? A visão do reino de Deus. A visão do reino de Deus e os princípios da Bíblia Sagrada. Então vai lá, olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 38, no seu verso 1 e 2. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha o Senhor Deus dando a chance a Ezequias. Era uma doença para a morte. Põe no verso 1 ainda. Era uma doença para a morte, era uma doença mortal. E através do profeta Isaías, ele é alertado: olha, você não vai viver, você vai morrer. Então põe a tua casa em ordem. Mais uma vez, voltando ao que nós dissemos ontem, ninguém é pego de surpresa. Ele sabia, ele foi avisado que ele ia morrer, ele foi avisado que ele ia morrer, mas ele também foi avisado para pôr a casa em ordem. E aí no verso 2, ele vai dizer muito claro: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E olha o verso 3, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, em coração perfeito. Olha isso,
O que ele estava fazendo de errado? Na visão dele não tinha nada de errado, não estava, olha, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. E nós sabemos o fim dessa história, que é um capítulo extenso para esse fato. Ele ora, ele pede a Deus, quando a oração é feita de coração, um coração contrito o Senhor não desprezará, diz a palavra de Deus. Antes que o profeta Isaías saísse lá no hall, lá embaixo, lá na porta de saída, Deus falou para ele, ó, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele e estou acrescentando mais 15 anos de vida. O que ele tinha preparado para aquele momento? A oração que ele fez. A oração de coração arrependido. A oração de misericórdia. A oração de que talvez Deus não vá dar tempo de eu preparar tudo antes de morrer. Mas essa noite a nossa reflexão é que nós precisamos estar preparados ou para a volta dele, ou para o nosso encontro com Ele. E Deus sempre avisa, irmão. Eu disse ontem no texto que nós lemos, Deus sempre avisa. Ninguém é pego de surpresa. O nosso Deus, Ele é um Deus de surpresas, mas Ele não é aquele Deus que te pega de surpresa, que não te avisa, que não fala nada, porque as suas maravilhas e as suas misericórdias são grandes para conosco. E se são grandes para conosco, o que nós devemos esperar do nosso Deus? Coisas boas. Muitos ainda não perceberam que estamos vivendo dias difíceis e viveremos dias mais difíceis ainda. Saúde pública, política, economia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso não é só no Brasil, não, isso é no mundo. Se fosse só no Brasil a gente podia falar, ô povo brasileiro, hein? Mas não é só no Brasil não, é no mundo. É no mundo, é no mundo. E eu não vou entrar em questões políticas e econômicas, porque aí tem horas e horas e horas, mas quem estava mais preparado, vai sair menos ruim do que quando entrou. Vamos lá, grande parte das pessoas ainda não perceberam que existem coisas que não valem a pena. Grande parte de tudo isso que aconteceu, tem coisa que não vale a pena, irmão. Tem coisa que não vale a pena a senhora se preocupar. Tem coisa que não vale a pena a senhora ficar debatendo. Tem coisa que não vale a pena a gente ficar dando, que nem diz o ditado aí, dando murro em ponta de faca. É um ditado estranho, não é? Mas é a verdade, tem coisa que não adianta. Tem coisa que não adianta, é melhor a gente ser feliz do que ter razão. Porque nem sempre a razão traz a felicidade. Mas tem gente que não entendeu isso ainda. Muitos ainda não perceberam que Deus está querendo chamar a nossa atenção, Laine. Deus chamou a atenção do mundo. E Deus está chamando a atenção do mundo para tudo isso que vem acontecendo. Independente de estarmos nos fins dos tempos, se Jesus vai voltar amanhã ou nos próximos anos ou décadas, Ele faz uma pergunta para todos nós: como está a sua vida? Não responda para mim. Isso é uma análise que você deve fazer entre você, o teu subconsciente, o teu consciente e Deus. Porque um dia não vai ter papai para falar por mim, não vai ter mamãe para falar por mim, não vai ter titio, não vai ter titia, não vai ter pastor para falar. Um dia todos nós vamos estar face a face, prestando conta com o Mestre. Olha o que a Bíblia fala muito claro no livro de Tiago, no seu capítulo 4, verso 13 ao 16. É algo muito importante que nós colocamos para as nossas vidas. Ei, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e aí são
os apóstolos com as pessoas que ali estavam trabalhando e estavam fazendo, e aí eles estavam se programando. Irmão, ninguém pode fazer nada no susto, tem que ter programação. Até para entrar no céu tem uma programação, tem um programa, tem uma condição. Não vai pensa que é de qualquer jeito? De qualquer jeito ninguém vai entrar no céu, não. De qualquer jeito vai ficar na terra. Iremos a tal cidade e lá passaremos 1 ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. A nossa vida, irmão, é que nem uma neblina. Quem já pegou estrada com muita neblina aí? Não precisa nem pegar muita estrada. Há uns tempos aí estava acontecendo vários aqui, né? Neblina. Mas daqui a pouco bate aquele sol, a neblina, você nem lembra muito da neblina. A nossa vida é como isso, é como uma neblina. Nós estamos aqui e de repente nós vamos. É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece ou se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Olha isso, se o Senhor quiser, irmã Rose, amanhã a senhora vai fazer tudo que a senhora tem programado. Mas tem que estar programado. Mas agora vos gloriais em vossas petições, presunções, toda glória tal como esta é maligna, ou seja, nós não podemos fazer, entenda o que eu vou dizer aqui, nós não podemos fazer nada, entenda, não podemos fazer nada sem que Deus tenha aprovado, mas a gente faz isso. E entendam, tá? É daqui. Quando eu estou falando é daqui, vem daqui, não é só aqui não, tá? Passa por mim também. Calma. Sabe por quê? Deus, Ele sempre executa as coisas por nós. Nós já sabemos, nós lemos isso, nós vimos isso. Mas o executar, que depende de nós também vimos isso, né, presbítero Clodomiro? O senhor trouxe essa mensagem também, o que é humano nós fazemos, o que é divino Ele faz. Então o humano nós temos que fazer, e Provérbios 16, 9, o Salomão vai dizer muito claro, que nós, o homem, o ser humano, ele faz planos, mas quem executa é Deus. Olha aí, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós fazemos os nossos planos, mas Deus é que executa por nós. Então nós precisamos entender que a nossa casa e a nossa casa precisa estar em ordem. Precisa estar em ordem. Deus está dando tempo, Deus está dando chance, Deus está falando para que possamos colocar a nossa vida em ordem. Por quê? Nós vamos ver um pouquinho mais na frente, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Ele vai voltar. Nós não sabemos o dia e a hora que Ele vai voltar. E nós vamos ler algumas passagens, mas essa passagem aqui já foi clara. Nós não sabemos nem o dia. As 10 virgens não sabiam a hora que eles iam chegar. As 10 virgens não sabiam a hora que ele ia chegar, a hora que ele viria. Mas as prudentes levaram a mais. Por quê? Para não faltar. E as imprudentes não levaram a mais, não se programaram, não deixaram a vida em ordem, não tomaram conta daquilo que precisava. Aí chegou no dia, não entrou, não viu o noivo. E eu vou ser sincero para você, eu quero te ver lá. Espero que você me veja lá também. Entendeu? Porque nós todos estamos numa vida de renúncia, estamos numa vida de adoração, para um dia chegar lá, para um dia estar lá. Então isso é importante. Um segundo ponto que a gente tem que entender nesse texto, significa e nos traz a essa condição de que as vasilhas sempre devem estar cheias de azeite.
E azeite, hoje, chama-se Espírito Santo de Deus, na minha, na sua vida. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E nesse processo, o azeite que ali estava, irmão Alberto, ele servia para um contato com o fogo e ser o combustível para aquela lâmpada, para que ela não se apague. Olha o que Levítico 6,13, Levítico lá no Pentateuco, hein? Lá na era de Moisés, olha isso: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo tem que arder no altar, ele não pode se apagar. Aqui estava falando do altar do templo, do Santo dos Santos. Aqui neste local há fogo espiritual constantemente, mas dentro de você também tem que haver este Espírito, tem que haver esse fogo santo espiritual dentro da sua vida, porque se não existir, não tem combustível para a vida espiritual, e se não tem combustível para a vida espiritual, o crente apaga. O crente apaga. E se o crente apaga, o mundo entra. E se o mundo entra, bom, aí você já sabe o que acontece, né? Você já sabe o que acontece. Como podemos estar preparados? Mantendo a vasilha cheia, mantendo o nosso corpo cheio do Espírito de Deus. A parábola das 10 virgens traz a importância incalculável de estarmos espiritualmente preparados para nos encontrar com Cristo quando Ele voltar. A palavra diz que o noivo demorou a chegar e elas ficaram sonolentas e dormiram. Qual o problema? Elas ficaram cansadas. Quando nós iniciamos o primeiro tema, nós vimos que Jesus estava no barco com os discípulos e Jesus estava... Qual o problema de dormir, irmã? Qual o problema de dormir, irmã? Só não vai dormir agora. Agora não, agora é um problema. Agora é um problema. Acorda aí, irmão. Acorda aí, não deixa... Aí o irmão vira para mim: acorda, eu vendi, pastor. Vocês conhecem essa? Já sabe dessa, né? O irmão procurando a corda da igreja, procurando uma corda grande que precisava na igreja, e teve uma reforma, procurando. Aí no dia do culto, não. Aí o irmão estava dormindo, aí o pastor gritou lá: acorda, irmão! Aí ele falou: ô pastor, acorda, eu vendi. De tão para lá que ele estava, e não estava prestando atenção no culto, ele não estava falando da corda, ele estava falando da corda para você acordar. Então acorda, meu irmão, põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, põe as tuas coisas em ordem, seja cheio do Espírito Santo de Deus, não durma. E aí eu digo: não durma o sono espiritual, não durma o sono espiritual, porque se você dormir o sono espiritual, o noivo pode vir e você, quando acordar, já é tarde. Já é tarde. Não há problema nenhum em dormir. Não foi o sono e elas terem dormido que atrapalharam as 5 virgens imprudentes. O que atrapalhou as 5 virgens imprudentes foi exatamente isso: a imprudência de não estar preparada para aquele momento, de não estar preparado para aquele dia, de não estar preparado para estarmos com o nosso mestre. Isso nos ensina que o sono, nessa parábola, não representa a falta de fé. Sono é o sono, elas estavam com sono, elas precisavam descansar um pouco, porque foi uma caminhada longa, elas precisavam descansar e elas descansaram. Jesus Cristo descansou, Jesus Cristo dormiu no barco, mas quando ele acordou, a maravilha foi completa. As atividades normais e básicas do dia a dia, como trabalhar, comer e dormir, não são excluídas do serviço diligente ao Senhor. Inclusive, os próprios infortúnios da vida e as limitações que enfrentamos, desde tristezas e cansaços, fazem parte da vida de todo crente que espera em Jesus. Nós vimos, nós lemos, nós falamos que nenhum de nós estaremos
livres de infortúnios que possam acontecer. Nenhum de nós, não é porque nós somos cristãos que nós não passaremos. Ainda Jesus Cristo diz na sua palavra: no mundo tereis aflições. Então ele já está dizendo, nós vamos ter mesmo, nós vamos ter, mas é para a gente ter um bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Nós também vamos vencer. Quantas estavam com as lâmpadas acesas e quantas estavam com as lâmpadas apagadas? Vamos lá. Quantas estavam com as lâmpadas acesas e quantas estavam com as lâmpadas apagadas? Nenhuma estava com a lâmpada apagada. Todas estavam acesas, mas ia apagar. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, verso 8 e 7. E as loucas disseram: dai-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas já se apagam. Então elas estavam acesas, mas elas iam apagar. Porque senão como que elas iriam no escuro buscar? Na venda lá, na venda do Zezinho, na venda do Luizinho? Não ia. Então, o que faltou foi a reserva. O que faltou foi a reserva. E muitas vezes nós precisamos ter reservado. E aí é em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, nós precisamos ter reservas. Reserva de energia, reserva de dinheiro. Ó, pastor, mas dinheiro nessa condição que nós estamos aí, tem que ter, irmão. Tem que ter, irmão. Olha as suas prioridades, veja o que você precisa, o que você não precisa, o que é tão bom, o que não é tão bom assim, o que tem a necessidade, o que não tem a necessidade. Por quê? Porque se você gastar tudo, e se parar tudo, como é que você faz? Não vai passar necessidade, porque a igreja vai te ajudar, porque os irmãos vão lhe ajudar, mas não vai lhe ajudar naquela condição toda. Mas nós vamos ver o que essas prudentes não fizeram. E aí, não dá para dizer que elas erraram. Nós vamos ver aqui. Todas as lâmpadas estavam acesas, porém, apenas 5 tinham azeites reservados para reabastecer a lâmpada. Nós precisamos reabastecer o nosso âmago, nós precisamos reabastecer com o Espírito Santo, nós precisamos reabastecer tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que colocamos, tudo aquilo que temos em nossas vidas. É importante isso, Mateus. É importante isso, Júnior. Nós temos essa reserva em nosso coração. O perigo de sermos surpreendidos com a chegada do noivo. Olha o que diz Mateus 24, do 36 ao 42. Porém, e aí nós estamos falando da chegada do mestre, do noivo. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ou seja, anjo não sabia, Deus não sabia, anjo não sabia, Jesus não sabia, o único que sabia era Deus, e o único que sabe é Deus. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, nós lemos isso ontem, comiam, bebiam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha, então estando 2 no campo, olha isso, estando 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Pode pôr. Estando 2 moendo o moinho, será levada uma e a outra será deixada. O que ele está dizendo? O que ele está trazendo nesse texto e nessa simulação? Que tem um que vai estar esperto, tem outro que não vai estar esperto e vai ficar. Tem gente que fala que o céu tem gente que fala isso. Esperto é quem está na terra. Eu diria para você que esperto é quem vai para o céu. Esperto é quem vai para o céu.
Quem está na terra, ou quem for ficar na terra, não é esperto não. Tem gente que já falou assim, esse cara aí, essas coisas aí, irmão, isso aí, vai blasfemando, vai fazendo, vai tirando. Quanto mais você tira, mais eu glorifico a Deus, porque eu sei que eu estou indo para o caminho certo. Tudo isso ele está mostrando e falando para nós estarmos atentos, porque a palavra dele diz que ele virá. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Eu sei que é uma palavra maçante, é uma palavra que, de novo, eu pensei que o pastor fosse falar outra coisa, mas a outra coisa que está aqui na Bíblia Sagrada é essa coisa. Por quê? Porque Deus está preocupado com a sua igreja, Deus está preocupado com cada um de nós, Deus está preocupado com você. E olha lá, existem muitos cristãos que ainda não abandonaram, olha isso, que ainda não abandonaram totalmente a sua vida da igreja, mas estão em um processo de enfraquecimento e sem nenhuma comunhão com o Espírito Santo, ou seja, desesperados. E assim como uma tocha sem combustível não tem valor, uma fé sem uma poupança de relacionamento com Deus também não tem. Sem o Espírito Santo, o crente se encontra à deriva e à escuridão. Tem muita gente que está na igreja só de corpo presente. Tem muita gente que vem aos cultos só de corpo presente. Eu vou lá para o pastor me ver. Eu vou lá porque eu gosto muito da pastora. Eu vou lá porque o irmão da guitarra... Falar nisso, cadê o irmão da guitarra? Tá ali em cima, eu já ia falar, ele foi embora. Não. O irmão da guitarra faz uns negócios ali. Aquilo ali. Ei, você tem que vir aqui porque você vai ver Deus, você vai ver Jesus Cristo, você vai estar com o Espírito Santo. Você não tem que vir aqui para agradar o pastor. É claro que eu vou ficar contente, todos nós vamos ficar contentes de vermos, mas tem gente que está na igreja só de corpo presente. Já pensou se Jesus Cristo volta nessa hora, Laine? Já pensou, irmão, se Jesus Cristo volta nessa hora e você fica dentro da igreja? É uma análise de tudo que nós estamos fazendo, porque hoje é o último dia da campanha de 2021, mas nós temos ainda 300 e lá vai pedrada de dias pela frente. E nós precisamos entender isso, irmão Cláudio. Já pensou, irmão Cláudio? Não quero nem pensar. Precisamos pensar. Precisamos ter a certeza de que, como tudo terminasse hoje, nós devemos viver. De repente nós estamos na glória com Ele. Mas de repente como eu fiz ontem. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Para nós vai ser glória a Deus, mas para quem ficou vai ficar o lamento. Por quê? Porque não se preparou. Porque não viveu a vida como se tudo terminasse hoje, agora, nesse exato momento. E isso é preocupante. Nós precisamos entender que tudo isso é preocupante. Nós temos duas conclusões, e eu já estou indo para o final desta campanha, para que nós possamos ter um momento de oração. Nós precisamos tirar duas conclusões desse texto. Laine, a primeira é que não podemos nos preparar em cima da hora. Em cima da hora ninguém se prepara, em cima da hora executa. O que você se preparou é o que você vai executar.
Eu, por exemplo, me preparei hoje para trazer esta mensagem. Tem um monte de coisa aqui, ó, anotadinho, tem um monte de... Por quê? Porque eu me preparei. Eu não era só para chegar aqui e pegar, não, eu me preparei. Então você tem que se preparar. Então não podemos nos preparar em cima da hora. Em nosso dia a dia, por exemplo, deveríamos nos preparar com antecedência para uma série de eventos e compromissos, para uma série de cultos. Você que está em casa, está tendo culto na igreja, ou nós tivemos 12 dias, mas agora vai ser de quinta e domingo, depois vai ser quinta, sábado e domingo. Temos nos preparar para este momento. Você não se preparou para ir para a festa no final do ano? Se preparou, não preparou? Você não se preparou para fazer um monte de coisa que vem fazendo? Então também você tem que preparar para estar na igreja. Tem que se preparar. Por quê? Porque não é em cima da hora, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não. De qualquer jeito eu disse para você, no céu não entra de qualquer jeito. No céu só entra os santos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então existe uma ordem, existe um cronograma, existe uma posição, não entra de qualquer jeito. De qualquer jeito fica. Né? De qualquer jeito fica. Nós precisamos entender isso. No entanto, facilmente deixamos as coisas para a última hora e acabamos acostumados com aquela procrastinação. Palavra que está aí no auge. Deixando todas as coisas para depois. Deixando para lá. Ah, depois eu vejo isso. Ah, eu não vim na igreja hoje. Domingo eu vou. Ou fiz tanta coisa, corri a semana inteira. Não deu para ir na igreja. Ou não deu para fazer uma coisa, não deu para fazer outra, não deu. Ei, irmão, até quando você vai viver essa vida? Até quando você vai viver essa vida? Deus não vai te dar mais do que 24 horas. Muito pelo contrário, nem parece que tem 24 horas o dia. Porque a gente acorda quando vê, meio-dia. Aí a gente faz um negócio, faz outro, quando vê, tem que estar na igreja. Irmão, o dia, palavra de Deus, por amor aos santos, Ele reduziria o tempo. E Ele está reduzindo. Segundo uma experiência que foi feita aí, o Gabriel me passou, eu já tinha visto, que o ano de 2020 a Terra girou mais rápido. Quem faz isso? Não porque as estrelas, os astrólogos, uma fusão de não sei o que, com a lua de não sei aonde. Deus só fez assim, ó. Acabou. A segunda é que algumas coisas não podem ser tomadas por empréstimos. Olha aí. Existem coisas nas nossas vidas que nós não emprestamos. E existem coisas na minha vida que eu não tenho que pedir emprestado. É fato, está aqui. As 10 virgens que estavam ali, as 5 que estavam com os seus azeites separados, fizeram errado em não emprestar ou em não dar para as virgens que não levaram? Não fizeram errado. Por quê? Porque todo mundo se preparou. As 10 virgens, pelo que nos conta aqui, pelo que a gente pode entender, elas eram amigas. Elas eram juntas. Elas estavam indo juntas ao encontro do noivo. Elas estavam juntas no mesmo propósito, nas mesmas atitudes, no mesmo caminho. Dormiram, fizeram tudo juntas. Irmão, eu não posso te levar para o céu. Minha mãe não pode me levar para o céu. Meu pai nunca pôde me levar para o céu. Ninguém pode levar ninguém para o céu. Nós podemos indicar o caminho que nos leva até o céu. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Mas para entrar no céu é sozinho. Para entrar no céu é sozinho. É um preparo, é uma condição para a nossa vida. O que de errado, irmã Vilma, aquelas prudentes fizeram? Não ajudaram o próximo. Isso não é ajudar, irmão. Irmã, se eu tiver que fazer errado, que vai me comprometer a minha salvação, eu não vou fazer, irmão. Se eu tiver que fazer algo que vai comprometer a minha santificação, eu não vou fazer.
Isso chama-se preparo. Isso chama-se o que você está fazendo como se tudo terminasse hoje. As virgens e prudentes não puderam pegar emprestado o azeite das prudentes. Assim, também não é possível pedir emprestado a relação de Deus com outra pessoa. A relação que eu tenho com Deus, o relacionamento que eu tenho com Deus, sou eu e Deus. Você não pode pegar isso de mim. Eu não posso pegar isso de você. Eu posso ter como exemplo as relações ou os relacionamentos de pessoas que estão relacionadas ou estiveram o seu relacionamento com Deus e servir de exemplo para a minha vida, para que eu tenha o meu relacionamento. Mas eu não posso. Ei, a unção que eu tenho é minha. A unção que você tem é sua. Por isso, como o apóstolo Paulo diz na sua palavra, a uns Deus deu a isso, a um Deus deu aquilo, a um Deus deu a outro, e a um Deus deu Deus deu vários. Para quê? Para que cada um tome conta daquilo que Deus deu. Mas um só, é o mesmo Espírito que está sobre todos. Então não adianta, irmãos. Eu não levo ninguém para o céu. Eu indico onde você pode ir para o céu. Eu falo, eu demonstro, eu corrijo, mas fala assim, vem comigo que você vai para o céu. Eu não levo, eu encaminho. Quem te leva para o céu vai ser Jesus Cristo. E a sua relação com Ele e como você está com Ele. Olha o que diz Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É Ele que dá, é Ele que reparte, é Ele que coloca, é Ele que tem, é Ele que pode fazer, não sou eu. Olha o que diz Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então não adianta, irmão, não sou eu, aquele azeite que estava ali, elas não podiam dar para as outras virgens, porque senão elas não encontrariam um noivo, porque aquilo era delas. E tem coisa que é sua, Zete, tem coisa que não é da Vilma, tem coisa que é seu, Marcelo, não é meu. Aquilo que Deus deu, Ele reparte a cada um como Ele quer. Como Ele quer, mas precisamos ter em nossas vidas, e eu gostaria que vocês prestassem, todos, absolutamente todos, prestassem atenção para o final da nossa campanha, para o final daquilo que estamos fazendo. Deus dá a cada um como Ele quer, porque Ele quer que cada um desenvolva, produza, faça brotar, faça renascer, tenha você, ei, entenda isso, tenha você o recomeço na sua vida em 2021, tenha você o recomeço com as coisas espirituais, tenha você, não espere o outro ter para você ter, porque Deus está falando individualmente com cada um de nós. O recomeço é de todos, mas na sua individualidade. Olha o que diz Tiago 4:8. Você quer ter isso? Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Chegue-se a Deus,
Alinhe-se, arrependa-se, como nós fizemos na primeira lição. Arrependa-se de todo o teu coração, de toda a tua vida. Arrependa-se, alinhe a sua visão com o reino. Chegue-se a Deus e Ele se achegará a você. E finalizando, nós precisamos vigiar sempre. Mas uma das coisas que tem que estar em nossos corações e em nossas vidas, irmão, o mundo lá fora não quer, as pessoas lá fora não querem, a sua irmã não quer, o seu filho não quer, a sua família não quer. Não, você vai orar, você vai pedir, você vai interceder, mas se eles não querem, o problema não é seu, o problema é deles. O problema seu você resolve. Achegai-vos, pois, a Deus. Quem? Eu, você, cada um de nós, e Ele se achegará a nós. Mas uma das coisas, para que você possa ficar em pé ou de joelhos, que nós já vamos orar, uma das coisas certezas nas nossas vidas. Amós 4:12. Você pode não estar entendendo o que eles estão glorificando, mas olha o que diz Amós 4:12. Portanto, diz o Senhor, assim te farei, ó Israel. Ei, eu acredito nessa Bíblia, eu acredito nesses livros. Não era aquela Israel somente, é a Israel de Deus, é a sua igreja. Eu creio nesta Israel lavada, comprada pelo sangue do Cordeiro, porque isso te farei. E aí ele diz algo para nós: prepara-te, prepara-te. Prepara-te, Alexandre, prepara-te, Rose, prepara-te, Juliana, prepara-te, Marcelo, prepara-te, Mira, prepara-te, Murilo, prepara-te, Vilma, prepara-te, Pastora Maria, prepara-te, igreja, para encontrares com o teu Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, a não ser que Ele queira, será abduzido, a não ser que Ele queira. Mas se Ele não quiser, nós temos que nos preparar. Assim como nos preparamos para tantas coisas, temos que nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Aquelas virgens se prepararam, umas mais, outras menos, e as que estavam mais preparadas se encontraram com Deus. E que nós possamos ser do time, do grupo, da condição em que está mais preparado para encontrar com Deus, para encontrar com o nosso Senhor. Estamos finalizando esta campanha. Estamos finalizando esta campanha de 12 dias em que nós recomeçamos com arrependimento e quebrantamento. Entendemos que Deus está sempre onde está no momento do caos, que nós precisamos saber o que fazer durante a tempestade, temos atitudes necessárias para um recomeço, maturidade para recomeçar sem se desesperar. Deus nunca mudou e não vai mudar. Nós tivemos no 7º dia preparados para os dias difíceis. No 8º dia, o recomeço é um tempo de muito trabalho. No 9º dia, a pedra sou eu que removo. No 10º dia, nós colocamos a oferta de verdade para acertar o alvo, ou ofertar de verdade para acertar o alvo. No 11º dia, lidando com as surpresas da vida, e ninguém é surpreendido, porque Deus não surpreende ninguém, Ele sempre avisa. E esteja preparado como se tudo terminasse aqui. 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Pode ter certeza,
e eu vou passar isso para vocês. Eu tenho essa revista em PDF e vou enviar a todos vocês, para que vocês vão colocando, vão lendo. Vamos ter o ano inteiro de mensagens desta campanha, desta condição, para que lembrar que recomeçar, temos que recomeçar, mas temos que recomeçar alinhando os nossos princípios com a visão do reino. Você pode ficar em pé, sentado, da maneira que você achar melhor. Nós vamos orar ao nosso Pai nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por este momento. Nós queremos te agradecer por esses 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Nós queremos te dar graças porque o Senhor esteve e está conosco todo dia, todo instante, todo momento. O Senhor se mostra, se mostrou e vai continuar se mostrando em nossas vidas. Mas nesta hora, Pai, em que estamos finalizando esses 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, sabemos, ó Pai, que o mundo não crê, o mundo não conhece, o mundo não sabe, o mundo não entende aquilo que nós entendemos, aquilo que nós temos e aquilo que nós cremos. E nesta hora, Senhor, capacita cada um de nós, capacita cada servo seu, capacita cada obreiro desta igreja, cada pastor, a cada presbítero, a cada diácono. Capacita a minha pessoa, Senhor, para estar conduzindo este povo, para estar levando este povo, para estar mostrando a este povo aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Deus, nesta hora, neste momento em que nós estamos finalizando esta campanha, seja com cada um, ó Pai, seja com cada um durante este ano inteiro, mostrando o teu amor, mostrando, ó Pai, as tuas compaixões e as tuas misericórdias para conosco. Deus, neste momento, nós oramos pela nossa nação brasileira, a nossa nação, ó Senhor, em que o Senhor aqui nos constituiu para estarmos. Deus, nós queremos que tenha ordem e que tenha progresso, e para isso, Pai, precisa, ó Pai, que haja um alinhamento, precisa que haja, ó Pai, um entendimento, para que haja, Senhor, uma condição entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, que falem, Senhor, a mesma condição e que façam a mesma condição para governar o povo com sabedoria, para dar ao povo, Senhor, algo de melhor, para dar ao povo situações e condições melhores para as vidas. Sabemos, ó Pai, que dias difíceis virão, dias difíceis estão acontecendo, mas o Senhor está e sempre esteve no controle de tudo. Seja com a nossa nação, repreenda todo o mal sobre ela. Nesta hora também, ó Pai, nós oramos por todos esses pedidos que aqui estão, ó Pai, nesta urna, que estão nesse gasofilaço, ó Pai. Pedimos, ó Senhor, que o teu Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, interceda por nós, que o teu Espírito Santo entre, ó Pai, na vida destes irmãos e destas irmãs, e nesses pedidos que aqui estão, ó Senhor. Se é para abrir porta de emprego, que haja porta de emprego aberta. Se é para restauração de saúde, que haja restauração de saúde. Se é para restauração, ó Pai, de casamento, que haja restauração de casamento. Se é para um realinhamento, ó Pai, de todas as coisas na vida, um direcionamento, que haja, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Nós repreendemos todo o mal, toda seta lançada pelo inimigo, toda arma forjada contra nós, nós repreendemos agora. Sabemos, ó Pai, que o teu amor por nós, ele é infinito, e no nome do teu Filho Jesus Cristo nós expulsamos todo o mal. No nome do teu Filho Jesus Cristo nós pedimos que quebra toda barreira, e no nome do teu Filho Jesus Cristo nós expulsamos. Saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus todo mal, saia em nome de Jesus todo trabalho feito e executado para que não se vá bem, em nome do teu Filho Jesus. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso. E neste momento você vai dizer comigo, você vai dizer bem forte, você vai se levantar e vai se colocar em posição de exército, e vai se colocar em posição de soldado. Você vai se colocar em posição de uma pessoa que vai sair para guerrear, mas não vai sair sem as armas certas, não vai sair sem o entendimento, e melhor do que isso, você vai sair com o mesmo poder que Deus deu a Davi para enfrentar Golias. Você não vai lutar com as armas deste mundo, mas você vai lutar com as armas celestiais. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais esta campanha. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ensinou. Eu quero te agradecer
pelo mês de dezembro, bênçãos serão alcançadas, multidões serão alcançadas. Eu verei a tua glória, eu verei a tua majestade na minha vida, eu verei o teu poder na minha vida. Fechamos, diga bem forte, fechamos o mês de dezembro e o ano inteiro com chave de ouro. Em teu nome nós cremos na vitória. Vamos saudar ao Senhor bem forte neste momento. Vamos saudar a Ele. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nossas vidas. Aleluia. Exaltado, exaltado seja o Senhor. Diga, estenda suas mãos bem forte para mim, estenda suas mãos bem forte para os céus, e ó Pai, recebe o teu povo, Senhor. E nesta hora, Pai, em que nós terminamos esta campanha, nós sabemos, Senhor, que todos os meses deste ano, eles virão, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Vamos em paz, e que possamos estar aqui no próximo domingo. Sábado não ter o culto, mas no próximo domingo às 10 horas da manhã, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. E você pode dizer bem forte: amém. E viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo. Uma salva de palmas a Ele. Aleluias, glória a Deus. Mais uma campanha terminamos, mais uma campanha, estamos cobertos pelo sangue de Cristo nas nossas vidas. Deus te abençoe e Deus te guarde para todo sempre. Amém.